Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Wine Talk. O Wine Talk é um projeto criado por nós aqui da Enoteca Decanter, da Casa Colonial, com o objetivo de trazer informação para você. A gente quer trazer um pouquinho da nossa paixão de vinhos e aprimorar naquilo que a gente realmente gosta, de falar um pouco para você. E para hoje nós selecionamos um tema que é fantástico, são os vinhos e espumantes. Especificamente os espumantes. Como que é produzido o espumante? Quais são os tipos, o nível de doçura e principalmente como você escolher certo na hora de comprar um para você. Contamos aqui com a presença do Jean Marcel Francescon, Eduardo Dorilho, sommelier, e hoje a gente vai discutir um pouco dessa paixão em comum por nós. Então a gente vai começar agora com uma dúvida, ímpar, uma dúvida muito comum quando a gente fala de espumante champanhe, e essa eu vou destinar ela para o Eduardo Dorilho. Eduardo, todo champanhe é uma espumante? Se não, qual é a diferença? Vamos lá. Bom, primeiro a gente fala de estilo de vinho, que são os vinhos tranquilos, né? As pessoas perguntam, o que é um vinho tranquilo, né? É um vinho menos nervoso? Não, vinho tranquilo é o vinho que é livre de gás carbônico, né? Ou as perlagens, né? Que são as bolinhas livres de gás. Isso é um vinho tranquilo. Depois vem a linha dos espumantes, espumante e champanhe. Todo espumante é um champanhe, ou todo champanhe é um espumante? Sim, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Essa é a grande verdade. O início de tudo, né, que se dá na França, com o surgimento de métodos e descoberta, em todo o processo histórico, né, do vinho. Em Reims, recentemente a gente passou por lá, na cidade de Champagne, ali na região, né, na cidade de Reims e a região Champagne. E constatamos coisas maravilhosas, assim, da própria história da construção do vinho e também do champanhe. O champanhe, o vinho, a champanhe, a região. Então, a Champagne é uma região específica da França com normas específicas para se produzir, então. Uhum. O que acontece até o método champenoise, né, que é o método de segunda fermentação do vinho na garrafa, que dá origem ao vinho espumante, se descobriu lá, historicamente pelo menos, né? Depois disso a gente pode discutir num outro momento. Mas o método de champanhe é esse método tradicional, que a gente confere também como sendo champenoise, e depois tem outros métodos envolvidos pelo mundo, com outras DOs, outras regiões, uvas próprias. Então, especificamente, para ser um champanhe tem que ser dessa região, né? E tem Reims e Epernay, que também é muito próximo ali. Os vinhedos são no entorno dos castelos, das propriedades, o que é bem interessante. Você pode visitar uma casa de champanhe e no fundo encontrar um vinhedo, coisa parecida. Mas a vida não é só de champanhe, são outras regiões, tem outros locais, outras uvas que fazem espumantes ímpares pelo mundo. Vou convidar agora o Jean para conversar um pouquinho sobre essas duas classificações que vão definir bem o que é um champanhe, o que é um espumante, as classificações. Qual que é a diferença entre o método clássico e os outros métodos de produção? Bom, isso é fácil, né? Pra gente que está na área, a gente sabe um pouquinho sobre isso, mas a grande diferença, por exemplo, de Champenoise e Charmat, que é o método tradicional, Charmat, perdão, uma produção é feita em tanques de aço inox. Então, eles armazenam, fazem lá a fermentação dentro do tanque de aço inox e depois engarrafam. A outra fermentação é feita dentro da própria garrafa, que é o método que vem de champanhe, chamado Champenoise. E a gente tem muito disso no Brasil, pelo mundo afora também. E esse método na própria garrafa traz algumas coisas diferentes para o espumante. Além de ser muitas das vezes uma produção menor, a gente encontra um pouquinho mais de tostado, um sabor às vezes de manteigado em algumas espumantes, e tem várias peculiaridades, então é bem diversificado. Uma maneira também da gente interpretar essa questão dos dois métodos é principalmente o preço de cada um, né? Que aí tu tem o maior volume no método de Charmat, são os espumantes mais em conta, que algumas pessoas jogam para cima, mas a gente não tem muita coragem de fazer isso, depende, né? Quarta, quinta garrafa até faz. Mas essa é a questão, porque as pessoas
público, do modo geral, o apreciador iniciante, ele não consegue entender, porque, por exemplo, eu tenho um espumante que vai sair abaixo de R$100 e outro que vale R$100 vezes 20, né? Ou coisa parecida, ou até mais, né? Dependendo da casa produtora desse champanhe e tal. Então, a grosso modo, a Charmat seria maior volume, vinho mais em conta, e o método tradicional, que é o método artesanal feito garrafinha por garrafinha. Então acho que isso vale a pena lembrar quando a gente vê um champanhe, a gente vê um espumante, seja ele um espumante brasileiro, seja ele até um Prosecco, enfim, outros espumantes do mundo, e aí tu fala, puxa, será que champanhe só tem gente com muito dinheiro? Agora uma pergunta mais diversa, assim. Para um primeiro encontro, uma comemoração, o que vocês fariam? Vocês escolheriam um champanhe, um vinho tinto, um vinho branco? Porque o champanhe é muito para comemorar, né? A gente tem... E eu acho que no primeiro encontro a gente tem que pressionar. Mas e vocês? Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham sobre isso? A minha sugestão é que, assim como tu falou de encontro, né? Pode ter encontros e desencontros, igual o filme. Eu manteria uma caixa, porque o gostoso do vinho é mesmo que se não der certo, a gente bebe e fica feliz do mesmo jeito. Então, a questão aí é, obviamente, né, mas para celebrar, para comemorar, e como dizia Napoleão, na vitória para celebrar e na derrota para consolar. Então, sim, mas é sim, uma excelente maneira, né? Vai depende desse encontro, com quem. Eu vou aproveitar o gancho do Eduardo, que ele citou o Prosecco. Prosecco é um espumante italiano de um método específico. E eu quero perguntar por Eduardo, o Prosecco, ele é método tradicional, ele é Charmat? Existem as duas maneiras. Tem Prosecco por Charmat e Prosecco de método artesanal. Em algumas outras regiões do mundo, o método tradicional é a base para ser chamado de algum nome. Cava... Sim, porque até a própria... Cremant, né? Cremant, que é bem interessante, tem que ser um método tradicional. Por que isso, né? Porque a pessoa quer mostrar o melhor daquele terroir, o terroir daquele local específico, né? O fruto daquilo e o carinho que se dá na produção disso, né? É apaixonante quando tu visita um produtor de vinho e ele vai lá pegar aquela garrafa com um entusiasmo, um carinho, um respeito, né? Haja visto aí que durante as guerras, né, no momento histórico, o tesouro da França era o seu vinho. E é até hoje, né? Tu vê lá as caves, além de salvar inúmeras vidas aí durante esse período, vidas humanas, e também o seu vinho. Então ele tem isso como um tesouro. Meu pai é pescador. A maior moeda dele é o peixe. Então se ele te der um peixe, ele vai te dar algo que tem muito a ver com ele. E o produtor do vinho, quando te dá um vinho, quando traz um vinho para tu provar, tu está na alma dele. É algo que ele está te presenteando com carinho, com coração, com a história da família, com a história da marca, com tudo isso. É bem interessante, sim. Na verdade, é apaixonante. Né? O mundo do vinho é um caminho sem volta, né? Quanto mais você se envolve, mais você se apaixona e mais você quer conhecer. É um caminho assim que eu vejo, por exemplo, no mercado brasileira, principalmente. A gente tem muito essa questão do glamour, da coisa chique, da nobreza. Tudo mentira, gente. Não precisa disso. A gente precisa mesmo é ter o vinho, incorporar o vinho como uma bebida natural, uma bebida para acompanhar um bom almoço, um jantar, ou não acompanhar nada, o teu companheiro na hora que tu tá ali sozinho, porque tem vinhos que a gente toma sozinho, viu? Não é para dividir. E outros dias tu tá ali somente pela euforia, pela festa, por tudo isso. Então a gente tem que quebrar essa questão do glamour do vinho, né? Tornar ele uma coisa mais popular. Eu fico feliz quando às vezes eu passo nas ruas. Eu lembro quando eu morei num bairro de São Paulo, onde tinham pessoas com poder aquisitivo um pouquinho melhor que o meu. E eu via as caixas de vinho, eu voltava do meu trabalho, eu parava, estava na lixeira, assim, na rua. E aí eu pegava e ficava levantando e vendo os rótulos, e falava, pô, esse povo tem dinheiro, mas está bebendo mal. Né? Então, não deixar isso também ser um impedimento, né?
E o desafio é sempre que tu for comprar um vinho, por exemplo, vai no supermercado comprar um vinho, né? Em todos os países produtores de vinho, tu encontra vinho em todos os lugares, né? Estados Unidos, até em farmácia. Então, obviamente, cada país tem sua legislação, mas toda vez que for no mercado, pegar um vinho brasileiro mais em conta, quebrar essa questão também do vinho brasileiro, bom, não bom. Acho que tem... O lance é abrir o vinho, gente. Abrir e beber. Como diz o Humberto Fadiga, o vinho é para beber. Eduardo, a gente tem também muitas espumantes boas nacionais, que tem o método de champanhe na França, o Champenoise, né? E o que você acha? O que você acha que a nível de Brasil, assim, comparando o mundo afora, o que a gente tem para oferecer? Assim, uma prospecção de uns 5 anos, o que você acha? Ou agora, os espumantes estão bons, está melhorando bastante? Bom, todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar sobre a produção de vinhos da Califórnia, o que isso trouxe de mudança no mercado do vinho. A minha opinião é que a diferença do Brasil para a Califórnia é o investimento no setor, ou o incentivo no setor do vinho. Porque o produtor de vinho brasileiro, ele é um herói, né? Com toda essa gama aí de dificuldades de imposto, porque o vinho, além de ser uma bebida, ele é uma bebida alcoólica, ele não está na categoria de alimento, por exemplo, ele não está na tua cesta básica, né? Como na Alemanha tu tem na cesta básica cerveja. Então, a ideia é que melhorar isso. Então, se o setor tivesse o investimento que a Califórnia teve, o Brasil estaria aí sendo citado, né, pelas principais escolas e pelos críticos, enfim. Mas, pasmem, o Brasil tem mais de 3.000 medalhas na sua linha de espumantes mundo afora. O que vai acontecer com o produto brasileiro, eu acredito que é como aconteceu com os Super Toscanos. Vai precisar ser apreciado lá fora para o brasileiro valorizar o que a gente tem. Mas nosso principal foco agora, no final do ano, justamente por uma questão cambial e tudo isso, é da gente migrar para realmente o produto brasileiro, o vinho espumante brasileiro, né? Porque tu tem excelentes espumantes, né? A gente exporta nosso espumante, por exemplo, para a França, e lá tu vê as pessoas consumindo o espumante brasileiro de método tradicional pelo preço que eles têm lá do Charmat. Ou seja, eles sabem o que estão bebendo. Então o que falta para a gente é conhecimento, desapego, né? Quebrar preconceito, quebrar paradigma e embarcar nessa questão de valorizar mesmo o que é nosso, né? Porque a gente nunca vê, por exemplo, um italiano falando mal do vinho italiano. A gente não vê um argentino dizendo que o Malbec não é bom, né? A gente não vê um francês, então, fala, melhor vinho do mundo. Aí o brasileiro fala, esse é brasileiro, né? Tu chega na mesa empolgado, que legal. É algo que, embora muito triste, é algo que eu acredito que vai romper nos próximos anos. A gente tem uma perspectiva, nós aqui da Casa Colonial, e compartilhamos essa com bastante pessoas que vêm aqui, é que o vinho nacional ele chegou num patamar bastante interessante já. E a gente já vê daqui a 5 anos. A gente acredita muito que daqui a 5 anos o vinho nacional vai estar despontando entre os melhores, assim. Algumas vinícolas que a gente trabalha, eu vou falar o exemplo da Via Piana, por exemplo. A Via Piana é uma parceira nossa. E a gente tem acompanhado a caminhada dela desde muito tempo, desde o início da Casa Colonial. E a gente acompanhou essa evolução e a gente viu como está sendo rápida essa evolução. País jovem para a produção de vinho, mas com uma evolução legal. Inclusive hoje eles são quem produzem para nós a Casa Colonial 1992. É espumante da casa, produzido pelo método tradicional também. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas a gente escolheu justamente o Brasil porque é o nosso DNA, é daqui que a gente vem. A nossa origem é italiana, mas o nosso DNA é gaúcho. Então, a gente acredita muito no produto nacional e a gente vai divulgar mais isso. Ainda sobre espumantes, tem um assunto que sempre me perguntam e eu acredito que a gente pode compartilhar. Como identificar se um vinho, ele é um espumante especificamente, ele é mais ou menos doce? O que eu olho no rótulo? O que eu procuro? E eu vou chamar o Eduardo aqui para estar falando para a gente um pouquinho disso. Ótimo.
Uma boa, excelente pergunta para agora, para o final do ano, né? Não agora para o final do ano, mas para quando a gente for consumir um espumante. Você vai observar lá, no rótulo está escrito Brut. Tem um que é raro, que é o Extra Brut. Esse a gente não encontra muito, só se a pessoa for realmente atrás e quiser e desejar isso. Eu tenho o Extra Brut, que é totalmente seco, o Brut, que na verdade para o nosso paladar ele é seco, mas é com a menor açúcar, com a menor quantidade de açúcar nesse vinho. O Extra Dry, que fica exatamente no meio do Brut com o Demi-Sec, que eu acho que a maior dificuldade é ler Extra Dry e ele ser doce, quando a gente está procurando algo mais seco, né? Então eu tenho o Brut, o Demi-Sec, o Extra Dry, o Demi-Sec e depois o Moscatel, que é o mais doce entre eles, né? Então assim, Brut, lembrem de bruto, seco, aquela pessoa que fala a verdade. Hoje em dia não é mais isso, eu falei a verdade. Tipo, excesso de sinceridade, é o sincericídio. Depois, tu tem o Extra Dry, que é intermediário, é mais docinho, um pouquinho. E o Demi-Sec, que é doce, né? E o Moscatel, que é um doce, porém, mais delicado. Não é um doce tão melado, é um doce elegante, de uma fruta mais madura, muito fresco. Nós temos moscatéis brasileiros incríveis para o verão, para, enfim, acompanhar aí muita coisa. Para drinks também é muito interessante, o drink com espumante.